Eu vou começar esse vídeo falando que eu nunca me imaginei nesse estado. Mãe, sem conseguir tomar banho, sem conseguir fazer as coisas que eu quero, tentando manter tudo em ordem e ainda fazer as coisas pra mim. Mas dizendo que, mesmo dando o meu máximo do máximo do máximo, é impossível fazer tudo do jeito que eu planejo. E parando para pensar, isso não é só sobre maternidade. Se a gente for pensar na real, isso acontece na vida em modo geral. E eu vim contar aqui o suco do azar que eu venho fazendo, né? É só uma brincadeira. Eu não tô conseguindo amamentar direito, então eu preciso tirar leite na bomba para dar para ele. Só que ele tá pegando ânsia do bico. E além de tudo, eu fico aqui no apartamento, eu não consigo sair. O meu noivo, ele vai trabalhar, ele ajuda o máximo que ele consegue, mas ele precisa trabalhar. Aí o que acontece? Além de eu não estar conseguindo dar a mamadeira para ele com o meu leite, que eu não tô conseguindo dar mamar para ele, que eu não consegui tomar banho até agora, que eu não consegui botar a casa toda em ordem até agora do jeito que eu queria, porque eu preciso parar para cuidar dele. E eu nunca imaginei chegar nesse estado de estar horrorosa. O meu gato mijou no sofá, porque ele está com ciúmes. Os meus gatos estão com ciúmes, porque eu sempre tratei eles como um bebê, de dar muita atenção, muito carinho, muito colo, muito beijo. E eu não tenho tempo, porque eu fico o tempo inteiro em função do meu filho, da casa, e dá muito trabalho. Quando, além de amamentar e trocar fralda, eu tenho também que ficar tirando leite na bomba e depois eu tenho que ficar esterilizando tudo. Porque para quem não sabe, vocês nem imaginam o que é isso. Parece simples, mas dá um trabalho lascado e eu tenho que fazer isso várias vezes por dia pro leite não empedrar no meu peito. Eu estou sem trabalhar, lógico, faz tempo. E eu sempre amei trabalhar com cura. Eu trabalho com várias técnicas quânticas, que é o que me encanta. E assim, transformava a vida de pessoas. E eu tenho uma saudade gigantesca. Saudade de atender pessoas. Eu tenho saudade de me cuidar. Eu tenho saudade de dar conta de tudo que eu quero. Mas uma lei universal, ela diz que não adianta a gente bater contra algo que a gente não consegue mudar. Se a gente não consegue mudar, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ficar se lamentando no ódio, na raiva, na tristeza. E aí tudo só vai piorar, porque o que vai resolver eu ficar brava, estressada, triste? Não vai resolver nada, que nem agora, o que eu fiz? Eu estou no quarto, porque na sala não dá, o meu gato mijou no sofá. Eu só borrifei um álcool por cima e eu vim pro quarto e eu simplesmente abandonei a ideia de ficar estressada. Fiquei na hora, briguei com ele e eu soltei. Então, a gente tem a opção de soltar os problemas quando a gente não consegue resolver. Porque ficar se apegando na raiva, no medo, no ódio, além de não resolver, vai puxar essa frequência de baixa vibração e aí outras milhares de coisas podem vir a acontecer. A gente sabe que às vezes a gente entra nessa maré de azar, entre aspas, mas na realidade é uma escolha. É quando a gente escolhe se manter nessa frequência de ódio, raiva, tristeza. E eu teria outra opção. Bom, se eu ficar nessa
nessa opção de estresse, eu ia atrasar minha vida. Eu tenho a opção de viver o agora. O agora, o que eu tenho? Eu tenho um filho no meu colo, que é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida, que eu tenho a oportunidade de ter eles nos meus braços perfeito. Eu tenho a oportunidade de ter uma casa para morar. Eu tenho a oportunidade de comer a hora que eu quiser, o que eu quiser, eu não passo necessidade. O que eu tenho agora? Eu tenho a oportunidade de abrir o meu coração para fazer esse vídeo, para falar para cada pessoa que não importa o buraco, a situação que a gente se encontre, porque a gente sempre vai viver situações desafiadoras. A gente ainda tem a escolha de deixar o que está no passado, sabendo que se eu não posso resolver agora, porque eu não posso resolver agora, eu tô com meu filho. Então a gente deve escolher vivenciar o agora e soltar qualquer tipo de apego na raiva, no ódio. A gente tem que perdoar as pessoas, as situações por nós, porque se manter numa frequência baixa de tristeza, de ódio, de raiva, isso só desencadeia uma maré de, entre aspas, azar. Isso não resolve nada. E lembrar que quantos perrengues atrás de perrengue, obstáculo, problema, pessoas ruins no nosso caminho. Quanta coisa acontece e vai acontecer sempre. E a gente vai sempre levar a vida vivendo a vida no passado? Ou a gente vai aprender a deixar as coisas, a soltar todo esse sentimento para viver o agora? Porque o que aconteceu há 5 minutos atrás não é mais o que eu tô vivendo agora. O que eu tô vivendo agora é: estou abrindo meu coração para trazer essa reflexão para vocês. Por mais que pareça difícil no começo, isso é um hábito e é uma escolha. Então, se eu tenho dificuldade de soltar esse sentimento ruim, o que eu posso fazer agora que pode transformar a minha realidade? E se eu colocar uma música que me traz alegria, que me lembra algum momento legal? E se eu conseguir sair do espaço que eu tô e ir para fora, ir para rua, dar uma volta? E se eu conseguir focar em alguma coisa que eu vou comer depois? Ou focar em pesquisar uma viagem que eu tenho vontade de fazer e olhar paisagens bonitas? A gente tem a opção de escolher como a gente se sente. E a vida, ela é feita de escolhas. Nem tudo a gente consegue botar em prática. A gente deve planejar, a gente deve querer mais, a gente merece mais, a gente pode tudo que a gente quiser, tudo. Basta a gente querer. E não ficar implicando com a vida quando a vida não coloca a gente na situação que a gente gostaria. É simplesmente escolher como a gente se sente, porque na nossa vida é feita de memórias. E se a gente só fica cultivando a raiva, que é o que marca, a tristeza, o ódio, enfim, o não perdão, então a gente tá colecionando que tipo de momentos e situações? Então a gente deve manter a escolha de olhar mais pro agora, pro presente e escolher a nossa paz interior. Por mais que nós estejamos no meio do caos, que a gente sempre vai estar, sempre vai ter obstáculo, sempre. Mas a gente tem que se escolher. A gente deve planejar
uma vida abundante pra gente, uma vida de nos escolher, mas quando o momento não permite que a gente trace exatamente o que a gente planejou, a gente escolhe a nossa alegria, porque isso é escolha nossa.